Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Quanto tempo que eu não falo com vocês aqui no canal Cláudio Mendonça. Quem está falando nesse momento é o pastor Cláudio Mendonça, que eu estava um pouco ausente, né, resolvendo algumas questões e não estava gravando vídeo para esse canal. Mas hoje eu estava orando, estava buscando a presença de Deus no meu quarto e senti de trazer uma palavra vinda do coração de Deus para o seu coração. Gostaria de meditar com você e que o Espírito Santo traga entendimento nesse momento, porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem traz vida à palavra de Deus é o Espírito Santo. É Ele que nos revela o caminho, Ele que nos revela a verdade, Ele que nos revela Cristo, né? Não adianta só conhecer a letra, a escritura, mas não conhecer a essência, não ter a revelação do Espírito Santo. Ele que nos faz entender as palavras de Deus, Ele que nos revela o próprio Deus, o próprio Cristo através da sua palavra. Então que o Espírito Santo nesse momento, ele possa nesse momento preparar o seu coração para receber a palavra de Deus, que o seu coração seja boa terra, em que a palavra de Deus, que é a semente, venha a ser germinada e venha a produzir muito fruto, de 30, 60, 100 por um, que a sua vida seja alcançada, transformada, que o seu entendimento seja aberto, porque muitas pessoas estão vivendo hoje sem entendimento, sem conhecer a palavra de Deus. É isso que o diabo quer, né? A Bíblia diz que o diabo, que é o Deus desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, devido às pessoas não terem conhecimento, a revelação da palavra, o entendimento delas muitas vezes está fechado para receber a palavra e a salvação, a libertação. Os olhos das pessoas estão vendados, porque Satanás está cegando as pessoas para não enxergarem a salvação e entenderem que só o Senhor Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, tem a vida eterna e pode transformar a sua vida, né? Pode fazer de você uma nova criatura e pode dar a você a certeza da salvação. Então, eu gostaria que você lesse comigo aqui, Mateus capítulo 8, versículo 1, fala o leproso, no meu cabeçalho, o leproso purificado. Olha o que aconteceu aqui com esse homem, né? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, veja bem essa expressão desse homem aqui, Senhor, né? E aqui na minha Bíblia está Senhor com letra maiúscula, se dirigindo como se fosse o próprio Deus, que o Senhor Yeshua é o Deus encarnado, né? Ele reconheceu Yeshua como Senhor, e ele disse: Senhor, se quiseres, ou seja, se o Senhor quiser, se for da sua vontade, porque ele não conhecia a vontade de Deus para a vida dele, ele não sabia se era da vontade de Cristo que ele fosse curado, que ele tivesse saúde. Ele falou: se quiseres, pode tornar-me limpo. E ele está falando aqui de uma limpeza física mesmo, porque ele era um homem leproso. Veja bem, eis que veio um leproso e o adorou. Ou seja, esse homem era leproso. O que acontecia com... Eu vou tentar ser objetivo, né? O que acontecia com os leprosos nessa época? Se na nossa época já é complicado, uma pessoa leprosa, muita gente fica com nojo, muita gente não quer chegar perto, com medo de contrair a doença, né? Às vezes tem um cheiro ruim, né? Mas na nossa época, hoje, a medicina já muito avançada, já encontrou até cura para a lepra, para algumas situações, né? Mas na época desse homem não havia cura. O homem que era leproso, ele vivia longe, à margem da sociedade, fora das cidades, e era considerado uma pessoa impura, rejeitada por todas as pessoas. Além da pessoa enfrentar a doença, que já era complicada, e a maioria das vezes morriam dessa doença, porque não tinha cura, os médicos ainda não tinham conhecimento de como curar aquela doença, a lepra, e eles ainda enfrentavam o preconceito das pessoas, né? O preconceito das pessoas, sofrer a tristeza da doença e de não poder viver em sociedade, às vezes até mesmo abandonados e longe dos seus familiares. E esse homem chegou humildemente, diz a Bíblia que a primeira coisa que ele fez foi adorar ao Senhor. Ou seja, para que você consiga alcançar o coração de Deus, para que eu consiga, para que nós consigamos alcançar o coração de Deus,
antes de pedirmos qualquer coisa, nós devemos reconhecer a sua grandeza, nós devemos adorá-lo. E nesse texto aqui também dá resposta para muitas coisas, porque muitas pessoas não consideram Yeshua, algumas religiões, né, falsas religiões, não reconhecem Cristo como Deus encarnado. Yeshua é apenas um Deus pequeno ou filho de Deus, mas ele não é Deus. Muitas pessoas, muitas religiões não reconhecem. Mas aqui a Bíblia diz que esse homem adorou a Cristo. E Cristo não rejeitou a adoração, Cristo aceitou, recebeu a adoração. E o que a Bíblia diz? Adorarás somente o Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Ou seja, se fosse errado, se Cristo não fosse Deus, Ele não permitiria ser adorado. Se Ele aceitou a adoração, porque Ele é o próprio Deus. A Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez, né? Que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é aquele que se fez carne, né, e habitou entre nós. Ele era o próprio Deus que deixou sua glória e se fez homem e habitou entre nós. E esse homem o adorou como Deus. Essa é a primeira coisa que devemos fazer: adorar a Cristo como Deus, como o único Salvador, como o único Senhor. E ele o adorou. E esse é o primeiro passo para que nós possamos receber o milagre. O primeiro passo é adorá-lo, é reconhecê-lo como Deus. Eis que o leproso o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Ele sabia que Cristo tinha a capacidade de curá-lo, mas ele não sabia que se era da vontade de Cristo que ele fosse curado. E tem muita gente vivendo, vou tentar ser mais breve, né? Tem muita gente vivendo dessa forma. Tem muita gente doente, tem muita gente às vezes com câncer, tem muitas pessoas com diabetes, tem muitas pessoas desenganadas pelos médicos, tem muitas pessoas vivendo uma vida desgraçada, perturbada, tem muita gente que acha que não merece a salvação, a vida eterna, que não é da vontade de Deus que ela seja salva, que ela nasceu para sofrer, que é o karma, que ela foi uma pessoa ruim no passado e agora está pagando os seus pecados. A Bíblia diz que Cristo já pagou por nós, que Ele se fez pecado por nós, que Ele morreu na cruz por nós, para nos perdoar, para nos levar a Deus, para nos purificar de todo pecado, para nos dar uma nova oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e recebermos o perdão, e junto com o perdão as benéficias do perdão, os benefícios do perdão, que é a saúde, que é a paz, que é a alegria, a comunhão com Deus, a prosperidade, e principalmente a comunhão com Deus, que eu já falei, e principalmente a vida eterna, o reino de Deus. Ele quer que você seja salvo, Ele não quer que você viva no vício, no crack, nas drogas, né? Preso na prostituição, não. Se você tiver um encontro com Cristo, reconhecer que Ele é poderoso para te libertar e o adorá-lo, eu sei que Ele é poderoso para fazer isso. Mas tem muita gente que fica pensando: será que é da vontade de Deus? Será que Deus quer que eu seja feliz? Será que Deus quer que eu seja curado? Esse homem tinha essa dúvida. E olha o que Cristo expressou para ele. Ele falou, e Jesus na nossa língua, Yeshua, no original hebraico, que significa eu sou salvação, estendendo a mão, tocou dizendo, ou seja, imediatamente o Senhor tocou nele, mostrando qual era a vontade dele, qual é a vontade de Deus. Tocou dizendo: quero ser limpo. E o que aconteceu quando ele recebeu o toque de Cristo? Ele ficou purificado da lepra. Imediatamente, aquela lepra, aquele mal, aquele espírito de enfermidade abandonou o corpo daquele homem e aquele homem foi limpo. O que eu quero passar para você nessa tarde? O que o Espírito Santo quer passar para você nessa tarde? Talvez você esteja na dúvida: será que é da vontade de Deus? Ele diz: quero. Ele quer que você seja limpo. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer que você tenha a vida eterna. Ele quer que você seja salvo. Mas eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu fiz tudo que é errado. Claro que Deus não aprova nada disso. Veja bem, Deus não aprova nada disso. Ele quer te perdoar, te purificar dos seus pecados, dos seus erros, para que você viva uma nova história. Ele quer te limpar de tudo isso, fazer de você uma nova criatura, te curar dessas enfermidades e principalmente te dar a vida eterna. A Bíblia diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Qual a vontade de Deus? Que todas as pessoas sejam salvas. E essa palavra salvação, ela abrange tudo. Principalmente a salvação do lago de fogo e enxofre, que é a condenação eterna, que muitas vezes as pessoas dizem que não existe. A Bíblia fala da condenação eterna, que toda pessoa que não crê em Cristo, né, ou que não conhece a vontade de Deus e que não adora, vai ser lançado lá, no lago de fogo e enxofre. Mas se você se voltar para Deus, pedir perdão dos seus pecados e entender
que é da vontade dele que você tenha a vida eterna, entregar teu coração para ele, você vai ser curado, vai ser limpo de todo mal. Adore a ele, se volte para ele, busque a ele, não aceite esse mal no seu corpo, se volta para Deus, vai numa igreja ou faz uma campanha de fé, repreenda esse mal que está no seu corpo, entrega a tua vida para Cristo, e quando ele entrar, ele tocar em você, você vai ser transformado, salvo e purificado. Essa é a vontade de Deus para você, que essa palavra fique no seu coração. Ele quer te purificar aqui, te curar aqui, mas quer principalmente que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Porque ele cura, porque ele liberta, para mostrar o poder dele, e você, vendo os milagres, acredite que ele existe, que ele tem algo a mais para você e para mim. Que essa palavra fique no seu coração, que Deus abençoe você, transmita esse vídeo, dê um like aí, ajude o nosso canal, passe essa mensagem para outras pessoas, no nome sagrado de Yeshua HaMashiach. Eu quero orar por você também agora. Você que está com uma dor, com uma enfermidade, que os médicos dizem que não tem cura. Através desse vídeo agora, o Senhor vai mostrar que Ele quer que você seja curado. Essa dor vai desaparecer, esse câncer vai sair. Basta você crer no que Ele diz, eu quero. Acreditar que Ele quer que você tenha saúde, que você tenha paz, que você seja curado. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, eu apresento a vida de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo. Peço que o Senhor penetre com seu poder, com seu perdão, com a sua cura, libertando essa pessoa. Se é uma enfermidade física, que essa enfermidade seja arrancada desde o alto da cabeça até a planta dos pés, ainda que os médicos tenham desenganado, ainda que diante dos homens não tenha cura como aquele homem não tinha, que o Senhor toque nessa pessoa e que essa enfermidade saia agora, essa dor saia, esse tumor desapareça, esse problema de coluna suma, esse problema na vista, nos ouvidos, no coração, nas artérias, no sangue, na pele, saia no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, essa pessoa receba cura, e que ela receba a cura da alma, de toda perturbação espiritual, de todo vício, meu Pai, que tem prendido a vida dela, sua purifique, de todo sentimento de